Fala pessoal, sejam super bem-vindos para mais um vídeo de resolução de questões de concurso aqui do canal. Hoje nós vamos resolver algumas questões da banca VUNESP, atualmente a banca que realiza vários concursos em São Paulo, como por exemplo TJ São Paulo, PM São Paulo, Polícia Civil São Paulo. Eu estive vendo aí vários dos concursos organizados pela VUNESP, fiz um mapeamento ali de algumas questões que eu percebi que sempre caem quando essa banca está realizando esses concursos. É sensacional esse vídeo porque você vai ver questões que com certeza vão estar presentes lá na sua prova de raciocínio lógico. Esse vídeo é a parte 1. Se vocês curtirem esse tipo de conteúdo, eu vou trazer outros tipos de questões que também sempre caem nos concursos da VUNESP. Hoje a gente vai focar um pouco mais em raciocínio lógico nessa parte de proposição, né? Negação de proposições, como interpretar corretamente uma proposição. Então as nossas questões serão mais voltadas para isso. Esse tipo de questão sempre cai. Você sempre tem ali 3, 4 questões de raciocínio lógico que cobram esse conteúdo. Se você curtir, como eu falei, a gente pode fazer também a parte de sequências lógicas, que é outra parte que também sempre cai e sempre está aparecendo nos concursos da VUNESP. Se você ainda tem dúvidas nesse assunto de raciocínio lógico, eu te convido a assistir uma live que a gente tem aqui no canal só sobre esse assunto. Essa live ela tá toda dividida, se você quer ver apenas um assunto específico também, ela pode ser muito legal para você. Sem mais enrolações, vamos começar a resolver aqui 10 questões de raciocínio lógico que com certeza vão cair na sua prova da VUNESP. TJ São Paulo, PM São Paulo, Polícia Civil São Paulo, ou qualquer prova que essa banca vá realizar. Então, pessoal, nós temos aqui hoje algumas questões que estão divididas. Algumas delas são de um concurso da Polícia Civil de São Paulo e algumas outras são do TJ São Paulo, o último concurso que aconteceu no ano de 2021, se eu não me engano, 2022, alguma coisa assim. Então, são questões super recentes. Vocês vão ver que, inclusive, são muito parecidas, como eu falei. A banca VUNESP, pelo menos nessa parte de raciocínio lógico, ela tende a cobrar as mesmas coisas, inclusive as questões são super parecidas, né? E aí é uma boa fonte para você estudar realmente as provas anteriores organizadas por essa banca. Vocês vão ver que a gente vai seguir aqui uma sequência, né, de algumas questões envolvendo esse mesmo assunto, que é o assunto de negação lógica. Ele vai te dar algumas proposições e ele vai querer que você negue essas proposições. Para isso a gente tem que estar aí muito por dentro de como faz negação de proposições lógicas. Lembrando, link da live aí de raciocínio lógico tá na descrição desse vídeo. Então diz o seguinte, ó, ele quer que você negue a seguinte proposição: se o indivíduo é um contraventor, então não resta esperança para ele. Pessoal, primeiro de tudo, quando você vai negar uma proposição, e nesse caso aqui é uma proposição composta, você precisa primeiro identificar quais são os conectivos utilizados na sua questão. Se você perceber aqui, nós temos os conectivos que indicam um condicional, que é exatamente o se, então. E aí, se a gente considera aqui, ó, o indivíduo é um contraventor, como sendo a nossa proposição P, e o não resta esperança para ele, como sendo a nossa proposição Q, nós teríamos aqui um se P, então Q. E quando você vai negar essas proposições, como que você faz essa negação? Você repete essa primeira proposição do jeito que ela está, então continua sendo P. Você troca o conectivo, ao invés de ser o se, então, você utiliza o conectivo E, né? Ou I, como algumas pessoas falam. E aí você nega a sua segunda proposição. Então, negaria aqui o Q. E aí a sua proposição negada ficaria P e não Q. Então, é assim que a gente faz a negação de uma proposição do tipo condicional. Como que eu vou fazer, né? Eu vou simplesmente repetir a minha primeira proposição. Então, vamos procurar as alternativas que tem onde você apenas repetiu a sua primeira proposição. Perceba, a letra A diz o seguinte, ó: o indivíduo não é um contraventor. Opa, ele não repetiu a primeira proposição, ele negou. Então, essa daqui a gente já vai desconsiderar, porque não pode ser uma das respostas. A letra B fala assim, ó: se resta esperança para ele... Opa, já começou errado. Está utilizando o conectivo se então para negar uma proposição que também utiliza se então? Já está errado. Também não é letra B a nossa resposta. E aí a letra C, ó: o indivíduo é um contraventor. Opa, essa tá com cara de que pode ser. Por quê? Porque ele simplesmente repetiu a sua primeira proposição. Então,
primeiro aqui já tá beleza. Ele troca o conectivo pelo i, troca, tá aqui, ó, i, e a gente agora quer que ele negue a sua segunda proposição. Aí, se negar, vai ser já essa alternativa. E, de fato, ele faz isso, ó, por quê? A sua proposição antes era: não resta esperança para ele. Como que você nega essa proposição? Não resta esperança para ele. Você nega tirando esse não. Então, ficaria... tira ou não, ficaria só resta esperança para ele. Ou seja, a letra C, o indivíduo é um contraventor e resta esperança para ele. Então, por isso, a resposta é a letra C. Analisando só de um ponto de vista, mesmo se você não entendesse nada de raciocínio lógico, faz sentido pensar nessa. Por quê? A questão fala, ó, se o indivíduo é um contraventor, então não resta esperança para ele. Basicamente como se ela estivesse dizendo, olha, se tem alguém que fez alguma coisa errada, é um bandido, algo nesse sentido, então não tem muita esperança para ele. Como que você nega isso? Você nega dizendo, olha, o cara é um bandido e resta esperança para ele. Opa, mas espera, antes você tinha dito que se o cara é um bandido, então não resta esperança para ele. Como que eu nego isso? Dizendo que ele é um bandido e mesmo assim tem esperança para ele. Então é meio que realmente uma negação, né? Logicamente, assim e tal, você percebe que faz muito sentido. Mas se você quisesse usar puramente raciocínio lógico, a resposta de fato seria a letra C. Vamos passar para mais uma, vocês vão ver o seguinte, ó. Mudam as provas, mas as questões são muito parecidas. Novamente, ele te dá uma proposição e ele pede para você negar essa proposição. E aí, pessoal, primeira coisa de tudo, quando você quer negar uma proposição, é encontrar o conectivo que une as suas proposições simples, né, para formar uma proposição composta. Então você tem aqui, ó, as camisas estão passadas e os sapatos não estão engraxados. Então você tem aqui, ó, as camisas estão passadas seria a sua proposição P e os sapatos não estão engraxados seria a sua proposição Q. E aí ele quer que você negue mais uma vez essas suas proposições. O que a gente tem aqui? A gente tem um P e Q. Como que eu nego uma proposição que tem um conectivo I? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai negar a sua primeira proposição, você vai negar a sua segunda proposição e no lugar do I você vai colocar um ou. Então, a negação de uma proposição lógica que traz o i como conectivo seria o quê? Nega as duas proposições simples, troca o i pelo ou. Lá na live de raciocínio lógico a gente comenta tudo isso e constrói os motivos também de a negação ser essa. Então, vamos lá, ó. Vamos procurar as alternativas. Primeiro, as que têm conectivo ou. A letra A tem, a letra C tem e a letra D tem. Então, a letra B, a gente já manda embora. A letra E, a mesma coisa, ó. Já manda embora. Agora, vamos ver aquelas alternativas que fazem o quê? Que negam a primeira proposição e negam a segunda também, ó. A primeira proposição fala, as camisas estão passadas. Como que eu nego isso? Nego dizendo, as camisas não estão passadas. Então, letra A faz isso? Faz, as camisas não estão passadas. Letra C faz isso? Não faz. A letra C, ela só manteve a expressão do jeito que ela era, a proposição do jeito que ela era. Então, letra C também já vai embora. A letra D, gente, na verdade, a gente sublinhou aqui que ele usa o ou, só que ele está usando o ou do tipo exclusivo, né? Ou tá passado ou os sapatos não estão engraxados. Então, a letra D também já iria embora. Vamos só confirmar se de fato é a letra A a resposta, porque a gente teria que ter negado a nossa segunda proposição também. Perceba, a segunda proposição ela já tem um não. A segunda proposição diria, ó, os sapatos não estão engraxados. Como que eu nego uma proposição que já tem o não? Eu simplesmente retiro esse não. Então ficaria os sapatos estão engraxados. Por isso, a resposta de fato é letra A. Passando para mais uma questão, você vem, olha, perceba como a banca ela é muito parecida. Se eu não estou enganado, essa questão aqui, essa primeira que eu botei, acho que é da Polícia Civil, se eu não me engano. E essa outra aqui, eu acho que é do TJ. Mas assim, a banca é a mesma. Perceba, as questões são praticamente iguais. Ele quer que você negue a sua proposição lógica e, de novo, o conectivo que ele utiliza é o se, então. Então, realmente, é muito parecido essas questões, né? E aí, pessoal, você vem de novo, ó. Encontrou o conectivo, que é o se, então. Identifica as tuas duas proposições simples. Primeira proposição é a questão é fácil, então que seria P. Todos os candidatos acertam seria o nosso Q. Então, você tem a proposição se P, então Q. Como que a gente nega isso daí?
A gente já viu ainda há pouco. Mantém a primeira proposição igual, troca esse conectivo, que é o se então, pelo e além disso, nega a tua segunda proposição. Então, isso é negar o nosso se então. Então, vamos procurar onde que tem isso daqui, ó. A gente vai o quê? Trocar o se então pelo i. Então, vamos ver aqui, ó. Letra A, trocou-se então pelo ou. Então, já não pode ser letra A. Letra B, trocou-se então pelo i. Opa, pode ser a letra B, é um forte candidato. Letra C diz assim, ó. Usam se então. Então, também não pode ser letra C. Letra D, também utiliza se então. Então, também não pode ser letra D. Percebe? Só sabendo os conectivos, você já excluiu várias das alternativas. De fato, só ficou letra B e letra E. Vamos ver agora, ó. A gente precisa manter igual a primeira proposição. Na letra B, ele mantém igual? Mantém. Ele diz, a questão é fácil. Manteve igual. Letra E, a questão não é fácil. Opa! A questão não é fácil, então a gente realmente não poderia marcar aqui letra E como a nossa resposta correta. Então, de fato, seria letra B. Perceba, pessoal, que quando você continua lendo a sua alternativa, ele vai negar a segunda proposição. E é muito legal essa negação, por quê? Porque a segunda proposição é um tipo de proposição especial, que lá na nossa live de raciocínio lógico, a gente também comenta um pouco mais sobre isso. Ela utiliza aí o todos. Então, quando você tem uma expressão que utiliza o todos, no caso aí, todos os candidatos acertam, para você negar isso daí, você tem que trocar o todos, que é uma coisa mais geral, para algo mais particular. Então, você troca o todos pelo menos um, que é exatamente o que ele fala aqui, ó. Pelo menos um. E aí você troca também a sua proposição, que estava na afirmativa, você nega a sua proposição. Então, deixa ela na negativa, né? Então, exatamente foi o que ele fez, ó. Ele tirou todos, botou pelo menos um. Lá na original falava os candidatos acertam, aqui ele fala pelo menos um candidato não acerta. Então, de fato, é a negação da proposição. Por isso, a resposta correta seria a letra B. Vamos entrar agora, gente, em outro tipo de questão. A gente fez 3 questões que praticamente eram iguais, né, de negação lógica. Agora a gente vai ver um tipo de questão que também eu percebi que a VUNESP sempre cobra quando ela vai trazer provas de raciocínio lógico. Inclusive, essa primeira, se eu não me engano, é da Polícia Civil. A segunda, que é praticamente igual, é do TJ. Então, é uma questão batida. Sempre a VUNESP cobra esse tipo de questão e é interessante que você saiba. Qual que é a ideia por trás dessas questões? Ele vai construindo, ele vai te dando ali várias afirmações, ele vai te trazendo várias proposições. E aí, em geral, o que é que acontece? Ele fala que todas as proposições que ele traz são verdadeiras. E ele pede para você extrair ali alguma conclusão de tudo isso. Então é super tranquilo, se você sabe os conectivos, você também vai matar a charada dessas questões. E em geral, o conectivo que você mais precisa saber nesse tipo de questão, em geral, é o se então, né? São os que eles mais trazem e tudo mais, vai ser bem tranquilo também. Ele traz aqui 5 afirmações. Eu não vou ler, a gente vai ler aqui na resolução da questão. E ele diz assim, ó, a partir dessas afirmações é correto concluir que, como a questão ela não fala sobre nenhuma dessas afirmações ser falsa, a gente vai considerar que todas elas são verdadeiras. Então, todas essas afirmações aqui são verdadeiras. E aí, perceba, a primeira sendo verdadeira, a segunda, a terceira e essa quarta, a gente não consegue concluir muita coisa. Por quê? Porque todas essas afirmações, elas utilizam o se então. E a gente sabe, tem lá na live de raciocínio lógico, né? Você que já estudou, vai saber que o se então, em quase todos os casos que ele aparece, ele é verdadeiro, né? Só existe um caso que ele é falso, que é quando a tua primeira afirmação, ela é verdadeira e a segunda é falsa. Só que a gente não sabe ainda, então vamos tentar extrair aí algumas dessas conclusões. Quem vai ser o nosso ponto-chave, o nosso ponto inicial, pelo menos nessa questão, vai ser essa afirmação aqui, ó, que diz que Denise é papiloscopista. Então, a gente sabe que isso daqui é verdadeiro. Então, vamos procurar onde que tem que Denise é papiloscopista. Se você observa aqui, é exatamente na terceira afirmativa. Então, a gente sabe que Denise é papiloscopista é verdadeiro. Pessoal, perceba, nós estamos diante de um se então, que é verdadeiro, a sua primeira proposição simples também é verdadeira. Então, essa frase aqui, ó, Eliane é perita criminal, ela pode ser ou verdadeira
ou falsa? No caso dessa questão, a gente sabe que obrigatoriamente ela precisa ser verdadeira. Porque se Eliane é perita criminal fosse falso, então todo o nosso se então também seria falso. E a gente sabe que isso não é verdade, porque a gente já sabe que o se então aqui é verdadeiro. Então a gente conclui, Eliane é perita criminal. Guarda essa informação, vamos ver se ela vai ser importante daqui a pouco. Vamos procurar agora a afirmação que fala que Eliane é perita criminal, exatamente aqui a 4, né? Se Eliane é perita criminal, opa, a gente já sabe que isso é verdadeiro. Então Carlos é investigador. A gente está caindo no mesmo caso da alternativa anterior. Então aqui, de fato, o fato de Carlos ser investigador também precisa ser verdadeiro, porque se fosse falso, toda a nossa afirmação também seria falso. Isso não acontece. Então Carlos é investigador. Beleza. Vamos ver onde que tem Carlos é investigador. Ora, na 2. Opa, Carlos é investigador. E aí você já tá careca de saber, né? A mesma coisa de novo. Se Carlos é investigador, então Bruno não é escrivão. Opa, então isso é verdadeiro. De fato, Bruno não é escrivão. Vamos agora ver onde que tá o fato de Bruno ser escrivão, né? Qual a alternativa que traz isso? E você percebe que é exatamente a letra A. Aqui, pessoal, você vai ter que tomar um cuidado. Que é qual? Porque você sabe que o fato de Bruno não é escrivão, isso daí é verdadeiro. Então, quando a questão fala Bruno é escrivão, então isso daqui é falso. Porque a gente sabe que o Bruno não é escrivão. Então, quando diz Bruno é escrivão, é falso. Novamente, você está diante de um se então. Ana é delegada, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Se for verdadeiro, nós vamos cair em um caso do se então, onde a gente vai ter a primeira afirmativa sendo verdadeira e a segunda sendo falsa. Então, a gente teria um se então falso. Só que a gente acabou de ver que esse se então é verdadeiro. Logo, Ana é delegada, é falso. Então a gente concluiu tudo isso, vamos agora analisar as nossas alternativas. Letra A diz assim, ó: Bruno é escrivão, isso daqui é falso. Ou Eliane não é perita criminal, isso daqui também é falso, porque a gente viu que Eliane é perita criminal. Então não pode ser letra A, porque a gente sabe que pro ou ser verdadeiro, pelo menos uma das afirmações tem que ser verdadeira. Então não pode ser letra A. Vamos para a letra B, né? Se Denise é papiloscopista, opa, isso daqui é verdadeiro. Então Ana é delegada. Opa, peraí, a gente viu que Ana não é delegada, é falso, né? A gente está diante de um se então, em que a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. Então esse se então todo é falso, então também não pode ser letra B. Vamos para a letra C, ó. Carlos não é investigador. Vamos procurar aqui o Carlos. Não, peraí, o Carlos é investigador. Então isso daqui é falso. Como nós estamos diante do conectivo I, se pelo menos uma é falsa, então toda a afirmação já é falsa também. Vamos ver aqui a próxima. Ana não é delegada. Opa, isso daqui é verdadeiro. Ana realmente não é delegada. Ou Bruno é escrivão. Pessoal, como a gente está diante de um ou, se uma das afirmações é verdadeira, então toda a afirmação, né, a afirmação completa, já é verdadeira também. Basta uma ser verdadeira. Então já é letra D. E aí a letra E fala: a gente nem precisa mais analisar a letra E, mas só se quiser mesmo, né? Eliane não é perita criminal. A gente acabou de ver que ela é perita criminal, sim. Então isso é falso, perdão, né? Botei verdadeiro. Como a gente está diante de um conectivo I, novamente, se pelo menos uma já é falsa, então torna toda a tua afirmação falsa também. Então não poderia ser letra E, tá certo? De fato, só poderia ser letra D a nossa resposta. Então, pessoal, esse tipo de questão é super comum. Vai cair uma questão desse tipo, praticamente assim, certeza. Vai ter uma questão assim, que você precisa sair identificando ali as afirmações que são verdadeiras. Então, é muito importante você, basicamente, aprender como que cada conectivo vai funcionar, como que você torna uma afirmação verdadeira ou falsa de acordo com o conectivo que você está usando. Então é bem interessante também saber sobre isso. É tanto, ó, que essa questão ela é muito parecida. Perceba novamente o que eu disse para vocês. A questão ela sempre dá vários se então e ela te dá também geralmente alguma afirmação da qual você parte, né, para poder chegar lá em algumas outras conclusões. Perceba, essa daqui é praticamente a mesma coisa. Só muda porque lá na questão anterior, que a gente acabou de fazer, a gente viu que você tinha todas as afirmações sendo verdadeiras. Aqui existe só uma diferença, que é qual? Que a afirmação de número 2 ela é falsa. Então, já vamos botar aqui, né, que essa afirmação aqui ela é falsa. Todas as outras são verdadeiras. Então, percebe, gente, que se você partir exatamente da afirmação de número 2, você vai ganhar bastante. Por quê? Porque a afirmação 2, ela é uma afirmação que utiliza o se então. E lembra,
O se então só tem um caso em que ele é falso, que é qual? Que é quando a tua primeira proposição é verdadeira e a tua segunda proposição é falsa. Então daqui tu já conclui algumas coisas. Tu já conclui o quê? Que a Natália é analista judiciária, então isso é verdadeiro. E tu conclui que essa proposição Olivia é oficial de justiça é falso. Ou seja, Olivia não é oficial de justiça, tá certo? Então você já conclui isso daí. Vamos ver se a gente consegue aplicar isso em algum outro lugar. Afirmação 3, Olivia é oficial de justiça, aparece de novo. A gente já sabe que isso daqui é falso. Logo, essa parte aqui, Marcela é técnica judiciária, como nós estamos em um se então, ela pode ser ou verdadeira ou falsa. Nesse caso específico, ela só pode ser falsa. Por quê? Porque se ela fosse verdadeira, a gente cairia em um caso em que o se então é falso. E a gente já viu que esse se então ele é verdadeiro. Cairia em uma contradição, né? Então, Marcela é técnica judiciária, isso daí é falso, tá certo? Marcela, ela não é técnica judiciária. Vamos voltar então agora lá para a primeira afirmativa para a gente concluir alguma coisa, ó. Por quê? Porque aqui aparece de novo, Marcela é técnica judiciária. A gente já sabe que isso daqui é falso. Logo, de novo, a mesma coisa de sempre, né? Então, se o nosso se então ele é verdadeiro e essa segunda afirmação aqui é falsa, então quer dizer que Leonardo é escrevente tem que ser falso também. E aí, por fim, a gente vai analisar a afirmação 4, que diz assim, ó, Patrícia é juíza ou Leonardo é escrevente. Pessoal, a gente já viu que Leonardo é escrevente é falso. Como nessa afirmação a gente está diante do conectivo ou, para que o conectivo ou ele traga esse sentido aí todo, né, a sua proposição completa, para que ela seja uma proposição verdadeira, então pelo menos uma das afirmações simples, ela precisa ser verdadeira. No caso, como Leonardo é escrevente já é falso, a gente conclui que Patrícia é juíza precisa ser verdadeira. É obrigatório ser verdadeiro. Vamos ver agora o que a gente pode marcar de alternativa correta aqui, ó. Olivia é oficial de justiça, opa, isso é falso. Ou Leonardo é escrevente, isso também é falso. Espera aí, quando a gente tem um ou, acabei de falar, né? Pelo menos uma das afirmações tem que ser verdadeira. Então, nesse caso aqui, não serve pra gente. Vamos ver a próxima. Leonardo é escrevente, é falso. E, opa, se tem o i, você já sabe. Se tem o i, que é o nosso conectivo ali, que exige que as duas proposições sejam verdadeiras, se você tem pelo menos uma que é falsa, então todo o i já acaba sendo falso também. Então já exclui, não pode ser a nossa alternativa correta. Letra C diz assim, ó, Patrícia é juíza, opa, isso é verdadeiro. Ou, pronto, já vai ser letra C. Por quê? Porque nós temos o conectivo ou. O conectivo ou, ele exige que apenas uma proposição seja verdadeira. Patrícia é juíza, já é verdadeira. Então, pronto, a nossa afirmação já é a letra C. Se quiser, a gente analisa também por que não são as outras. Aqui, ó, Olivia é oficial de justiça é falso, mas não tem nenhum problema, né? Porque a gente já tem uma verdadeira, só basta ter uma verdadeira. Marcela é técnica judiciária, isso daqui é falso. E a gente tem um conectivo i, então também não pode, né? Conectivo i, você precisa ter todas as proposições, elas precisam ser verdadeiras. Então também não serve pra gente. Marcela é técnica judiciária e, novamente, a mesma coisa. Marcela é técnica judiciária é falso, então também não pode ser aqui a letra E. De fato, só sobra pra gente aí a letra C de casa como alternativa correta. Então você marcaria, lembrando, né? Essa questão ela é muito parecida com a questão anterior, então realmente questão aí batida da banca VUNESP. Vamos lá, gente, para mais uma questão muito parecida, lembra, né? Falei para vocês, sempre tá caindo esse tipo de questão, mais uma vez caiu. Olha aí como você vai ter uma questão bem parecida com as outras. A diferença é que aqui ele vai usar outros conectivos. Diz assim, ó, sabe-se que das afirmações a seguir, apenas a afirmação 3 é falsa. Opa, então essa afirmação aqui é falsa. Se é só essa que é falsa, então quer dizer que todas as outras são verdadeiras. E aí diz assim, ó, sendo assim, é correto concluir que ontem João... Aí a gente vai concluir alguma coisa. Então vamos lá, ó. A terceira afirmação fala que ontem o João ele estava bem-humorado. Mas espera aí, a gente viu que isso é falso. Então quer dizer que ontem o João não estava bem-humorado, né? Vamos ver o que a gente pode trabalhar mais aí com isso, tá certo? Olha aqui a alternativa 2. Ela já diz assim, ó, que o João aqui, né, que é ele aqui, ele fica o dia todo bem-humorado. Opa, a gente já sabe que isso é falso. Porque ontem o João não estava bem-humorado. Então, ele, enfim, isso daí já é falso. Ora, novamente, gente, olha como as questões são bem repetitivas. De novo, você tem um se, então, onde
todo o teu se então, ele é verdadeiro, só que a tua segunda proposição simples é falso. Isso já te leva a concluir que a tua primeira proposição simples ela é falsa também, porque se ela fosse verdadeira, a gente ia entrar numa contradição. Você ter uma verdadeira, uma falsa dando uma verdadeira. No se então, isso não acontece. Ou seja, a gente acabou de concluir que o João ele não correu 10 km. Ou seja, a letra A já vai embora, porque fala que ele correu 10 km, então não correu. Outra letra que já dá pra gente excluir seria a letra E, porque a letra E usa o conectivo I, e a gente sabe que quando usa o conectivo I, as duas proposições têm que ser verdadeiras, só que a gente sabe que o João não correu 10 km, então a letra E também já vai embora. Então vamos ver aqui o que mais que a gente pode trabalhar, né? Então, João não correu 10 km. A primeira fala assim, ó, em um mesmo dia, ou João corre 10 km, ou João pratica meditação. Peraí, a gente já viu que esse João corre 10 km? Isso é falso. Nós estamos aqui, gente, diante de um ou especial, que é a disjunção exclusiva, que a gente chama, que é quando você tem ou um ou outro. Ou seja, não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Nesse caso, se o João ele não correu 10 km, obrigatoriamente o João praticou meditação. Por quê? Porque ele faz ou um ou outro, obrigatoriamente. Então, se ele não fez o um, se ele não correu 10 km, então ele tem que ter praticado meditação. Então, o João praticou meditação, é verdadeiro. Vamos ver o que mais que a gente conclui aqui agora na quarta, né? Ó, no dia em que João pratica meditação, ele praticou meditação. Então, no dia que ele pratica meditação, ele não conversa com ninguém. O João praticou meditação hoje? Praticou. Então, quer dizer que ele não vai conversar com ninguém. Aqui nessa 4, você tem um se então disfarçado, né? Mas aí é bem lógico. Tipo, no dia que o João pratica meditação, você sabe que ele praticou meditação hoje, ele não conversa com ninguém. Então, beleza, ele não vai conversar com ninguém hoje, né? Vamos ver agora aqui, ó, as alternativas. Letra B diz assim, ó, que hoje o João correu 10 km, a gente já viu que isso é falso. Ou não praticou meditação. A gente viu que ele praticou, então isso daqui também é falso. Nós estamos com um ou, então não pode ser essa. O ou, ele exige que pelo menos uma das proposições seja verdadeira. Letra C. Hoje o João não estava bem-humorado. João não estava bem-humorado. Opa, isso é verdadeiro. A gente viu que realmente o João não estava bem-humorado. E conversou com alguém. Peraí, a gente viu que ele não conversou, foi com ninguém. Então, é falso isso daqui. Como nós estamos com o conectivo I, então também não pode ser. Conectivo I exige que as duas proposições sejam verdadeiras. Só nos restou a letra D, vamos ver se faz sentido, né? Diz que o João ele não conversou com ninguém. A gente viu que isso de fato acontece, ó. Ele não conversa com ninguém, é verdadeiro, né? Então, de fato, só poderia ser letra D de dado. Então, 3 questões também muito parecidas, que a resolução é super semelhante. Vamos continuar. Agora, pessoal, nós vamos entrar em 2 tipos de questão que são super comuns também, que é exatamente qual? Escrever de outra forma uma afirmação que te é dada. Nesse caso aqui, são afirmações, nos 2 que eu vou trazer, com o se então. Isso é bastante comum, muitos concursos gostam de cobrar isso daí, e eu também falo lá na minha live de raciocínio lógico, que é o quê? Ó, você tem a sua primeira proposição, e você tem o se então, e você tem a sua segunda proposição. Isso daqui, pessoal, é equivalente, é a mesma coisa do que de você negar a tua segunda proposição, coloca de novo o se então e nega a tua primeira proposição. Esse tipo de questão, como eu falei, é super comum em concursos públicos e você precisa saber que isso daí pode acontecer, né? Outra forma de você escrever o se então seria fazendo isso daí. Pega a tua segunda proposição, que era a segunda, né? Transforma ela em primeira proposição, só que negando ela. Pega a tua primeira proposição, transforma em segunda proposição, também negando ela. Então faz isso aí que sempre dá certo. Como que você faria nesse caso aqui dessa questão? Se os catadores coletaram todas as latinhas, então aqui ó, os catadores coletaram todas as latinhas é a tua proposição P. A sacola arrebenta ou fica pesada é a tua proposição Q. Perceba o quê? Que a tua proposição Q ela também é uma proposição composta.
Então, quando você for negar essa proposição, você precisa ficar muito atento. A gente negaria aqui inicialmente, né? Vamos negar a proposição que. Como que eu nego essa proposição? Perceba, proposição que ela é uma proposição que traz o ou como conectivo. Então, para você negar uma proposição que traz o ou como conectivo, você faz o seguinte, ó, você nega as duas proposições simples. Então, onde tem a sacola arrebenta, você bota a sacola não arrebenta. Você nega a tua primeira, não arrebenta. Troca o ou pelo i, né? A sacola não arrebenta e não fica pesada. Então, você negou a tua segunda proposição e você vai também negar a sua primeira proposição. Aí tá mais de boa, né? Os catadores coletaram todas as latinhas, a negação disso seria os catadores, aí basta adicionar o não, né? Os catadores não coletaram todas as latinhas. E aí, pessoal, você vai procurar a alternativa que traz o quê? Traz o se então, mais uma vez, só que traz um se então com essas novas proposições aqui, né? Seria um se não que, então não P. Em outras palavras, seria: se a sacola não arrebenta e não fica pesada, então os catadores não coletaram todas as latinhas. A resposta é exatamente o que está na letra B. Ele negou a segunda proposição, negou a primeira proposição e inverteu a ordem delas, né? Realmente a resposta seria a letra B. Perceba que a gente vai para mais uma questão que quer que você escreva exatamente e novamente, né? Outro se então. Esse daqui, gente, eu acho que é até mais simples do que o anterior, porque de fato é uma coisa até mais lógica assim para nossa cabeça, sabe? Até se a gente não manja muito, né, do assunto de raciocínio lógico, eu acho que dava para você resolver ela, porque diz assim, ó: se a Alice estuda, então ela faz uma boa prova. E se a Alice estuda, então ela não fica triste. Como é que eu posso reescrever isso daí? Eu posso dizer assim, ó: se a Alice estuda... Eita, botei o nome da Alice aí com letra minúscula, né? Se a Alice estuda, então ela faz uma boa prova e ela não fica triste. É basicamente reescrever. Isso daí é mais questão de português mesmo. Seria exatamente você fazer uma elipse, né? Tipo, você vai excluir esse termo aqui e vai dar tudo certo. Então basta procurar essa afirmativa que fala, ó: se a Alice estuda, então ela faz uma boa prova, vamos procurar, e ela não fica triste, letra C, ó. Essa daí era bem tranquila, bem de boa também, né? Você nem precisava fazer aquela negação, inverter os negócios que nem a gente fez ainda agora, porque as alternativas, elas estão ajudando bem mais a gente. Vamos lá para mais duas questões, que são também questões que sempre caem, são batidas em concursos públicos, e na VUNESP, então, sempre cai esse tipo de questão. Que tipo, gente? Ele vai te dar, geralmente, ali duas afirmações e ele vai pedir novamente para que você extraia conclusões daquilo dali. Qual que é o grande macete dessa questão? É que ele vai utilizar bastante o todo, o algum, pelo menos um, alguma coisa nesse sentido. Então você precisa estar aí se garantindo também nesse tipo de palavra que também pode aparecer. Mais uma vez, repito, tem tudo isso na nossa live de raciocínio lógico. Diz o seguinte, ó: todo estudioso tem muito conhecimento, e fala que algumas pessoas que têm muito conhecimento são geniais. Ele pede que a partir disso você extrai aí algumas conclusões. Perceba, pessoal, vamos começar com a letra A, ó. Qualquer estudioso é genial? Não tem como a gente concluir isso. Por quê? Porque a questão só fala que algumas pessoas que têm muito conhecimento são geniais. Mas não fala que, tipo, estudioso é genial. Não tem muito sentido na letra A. Letra B: nenhum genial tem muito conhecimento. Gente, também não faz sentido, porque ele fala, ó, algumas pessoas que têm muito conhecimento são geniais. Então quer dizer que quando você pega todo mundo que é genial, você vai ter algumas pessoas ali nesse grupo que tem muito conhecimento. Então não faz sentido também essa letra B. Letra C: todos que têm muito conhecimento são estudiosos? Perceba que não. Na verdade, a primeira afirmação, o que ela fala é que todo mundo que estuda, né? Todo mundo que é estudioso tem muito conhecimento. Agora, o contrário nem sempre é verdadeiro. Eu não posso dizer que todo mundo que tem muito conhecimento é estudioso. Então, também não faz sentido essa letra C. Não é uma conclusão que a gente pode extrair do que foi dito. Além disso, fala, ó: algum genial tem muito conhecimento? Opa, a letra D é verdadeira. A afirmação, ela basicamente fala isso mesmo, ó: algumas pessoas que têm muito conhecimento são geniais. Ou seja, quando você pega o grupo de todas as pessoas que são geniais, dentro desse grupo você tem algumas pessoas que realmente têm muito conhecimento. Ou seja, algum genial tem muito conhecimento. Realmente a letra D faz sentido. Letra E diz: todo genial é estudioso? Você também não pode afirmar nada disso. Seria bem parecido aqui com a letra A, inclusive,
que a gente já comentou. Então, por isso a resposta só podia ser letra D. Perceba, essa questão é de um concurso da VUNESP, essa daqui é de outro concurso da VUNESP, eu acho que essa é da Polícia Civil, essa daqui é do TJ. Olha como é basicamente a mesma coisa, gente. Só muda os personagens, praticamente, ó. Considere as afirmações. Não existe mecânico que não goste de carro. A segunda, alguns funileiros gostam de carro. A partir dessas afirmações, é correto concluir que... E aí ele te dá as alternativas novamente. Alguns funileiros são mecânicos? Pessoal, a gente não pode concluir isso. Por quê? Porque o que fala aqui de funileiros é que alguns deles gostam de carro. Não dá pra saber se alguns deles são mecânicos. Ah, Ivan, mas na vida real... Não, tem que considerar as afirmações que são dadas, tá bom? Então, letra A já não pode. Se José gosta de carro, então José é funileiro. Nada a ver. Por quê? Porque se José ele gosta de carro, não quer dizer que ele é funileiro. De onde é que tirou essa conclusão? Nem faz sentido. Letra B não faz sentido. A letra C é de fato a alternativa verdadeira. E vem perceber por quê, ó. Se Carlos não gosta de carro, então Carlos não é mecânico. Por que que você pode concluir isso? Porque a afirmação 1 diz assim, ó. Não existe mecânico que não goste de carro. Pera. A gente encontrou o Carlos. O Carlos, ele não gosta de carro. Mas espera aí. Eu vi que todo mundo que é mecânico, todo mundo que é mecânico gosta de carro. Ora, mas espera aí. O Carlos, ele não gosta de carro. Então, se ele não gosta de carro, eu consigo concluir que, com certeza, o Carlos não é mecânico. Porque se ele fosse mecânico, meu parceiro, ele gostaria de carro, era com certeza. Então, letra C realmente é a que mais faz sentido, ó. Se Carlos não gosta de carro, então Carlos não é mecânico. Perceba, gente, que aqui dentro tá embutido uma coisa bem interessante, ó. Não existe mecânico que não goste de carro. Você poderia escrever isso assim, ó. Se você é mecânico, vamos supor, né? Se você é mecânico, então você gosta de carro. Eu tô basicamente reescrevendo ali a sua primeira afirmação. Não existe mecânico que não goste de carro. Perceba como é a mesma coisa, né? Se você é mecânico, então você gosta de carro. Perceba, gente, que nós estamos diante de um se então. E ainda há pouco eu ensinei para vocês que eu posso reescrever esse se então de que forma? Trocando aqui as tuas proposições e negando-as, né? Então aqui onde tem, ó, você gosta de carro, você poderia escrever se você não gosta de carro, então você não é mecânico. Poderia reescrever dessa forma. E perceba que é exatamente o que está na letra C. A diferença é que na letra C, ao invés de botar você, ela botou Carlos, mas é a mesma coisa, né? Então, se você não gosta de carro, ó, se Carlos não gosta de carro, então você não é mecânico. Então, Carlos não é mecânico. Perceba como ele vai brincando com esses conhecimentos que a gente acaba tendo aí de raciocínio lógico, tá certo? Então, bem interessante essa questão. Letra D diz assim, ó, qualquer mecânico é funileiro? Também não tem como a gente concluir isso, né? Não existe essa relação. E a letra E diz, quem gosta de carro é mecânico ou funileiro. Nada a ver, né? Pode ter, por exemplo, um estudante que gosta de carro, que isso não ia ferir nenhuma das afirmações que foram dadas. Então, pessoal, essas foram 10 questões que eu fiz questão de trabalhar aqui com vocês hoje. Questões que envolvem raciocínio lógico e podem ser muito legais para você treinar para o seu concurso aí da Banca VUNESP, especialmente TJ São Paulo, Polícia Civil de São Paulo, Polícia Militar de São Paulo. Te desejo excelentes provas, fiquem com Deus, beijão pra cada um de vocês e ó, valeu!